Paulo, escrevendo aos Romanos, estava visualizando, eu gosto de visualizar o texto, eu fiquei imaginando Paulo pegando a pena para escrever a carta aos Romanos. Diante de algumas situações difíceis, de uma crise política, de uma crise religiosa, um lugar muito difícil, Roma, perseguição, mortes, tantas coisas que o apóstolo Paulo estava passando ali naquele momento, e eu fiquei imaginando Paulo orando. A Bíblia diz que Paulo sempre dobrava os seus joelhos e oravam diante do Deus Todo-Poderoso. Eu fiquei visualizando Paulo sobre a lamparina acesa, a mesa, e pegando a pena, escrevendo esta carta aos Romanos, trazendo para a igreja, trazendo para os filhos de Deus, trazendo para aqueles que serviam ao Senhor com dignidade, com fidelidade, a permanecerem firmes. Eu fiquei imaginando, eu fiquei tentando ali visualizar bem claro o que Paulo queria passar para a igreja naquele tempo, sobre a importância da sua nova vida em Cristo, a importância da permanência na presença do Senhor. E ele então escreve esta carta, eu quero compartilhar com os amados irmãos, no capítulo 12, versos 1 e 2. São dois versículos bastante conhecidos, e quero trazer com os amados irmãos algumas lições sobre vivendo a essência da vida cristã no meio ao caos, no meio em que Paulo estava vivendo ali num lugar tão difícil, mas estava ali incentivando aos crentes, aos cristãos, a não desistirem. Irmãos, e nós precisamos buscar a cada vez mais permanecer na presença de Deus. Algumas coisas tremendas podemos aprender nesse texto, quero compartilhar com os amados irmãos, que Paulo nos ensina, trazendo aos Romanos e também para nós. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, diz assim a Bíblia, palavra de Deus: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vou ler outra vez. Eu gostaria que você imaginasse Paulo escrevendo isso. Escrevendo para você, nesse tempo que nós estamos vivendo, num caos generalizado. Olha o que Paulo diz para você, olha o que Paulo diz para mim. Portanto, Marcelo, portanto, PIB do Alto da Serra, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus, olha que coisa linda, olha a esperança, olha a certeza, olha o poder, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possais experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Deus, te louvamos, ó Pai, por esta oportunidade de compartilharmos a Tua palavra. Fala, ó Deus, ao nosso coração, na forma que o Senhor revelaste, ó Deus, a nós esse texto. Ajuda-nos, ó Pai, com o auxílio do Espírito Santo do Senhor, a passar para a Tua igreja. Em nome de Jesus, amém e amém. Palavra de incentivo para a vida cristã, palavras de motivação para que a igreja, para que os irmãos pudessem viver uma vida cristã autêntica, uma vida cristã vitoriosa, uma vida cristã desafiadora, uma vida cristã permanente, uma vida cristã com o desejo de conhecer mais a Deus. E nós sempre temos clamado a Deus por um avivamento bíblico, temos clamado a Deus para a igreja ler a palavra de Deus, temos proclamado a igreja para orar, para ser aluno da escola bíblica dominical, para se comprometer-se com o Senhor. Mas algumas orientações que Paulo dá aos Romanos e deixa para nós também, quero compartilhar com os amados irmãos, algumas lições extraordinárias, alguns conselhos práticos
para a nossa vida cristã, alguns conselhos essenciais para permanecer no tempo que nós estamos vivendo, para permanecer, a buscar, a ter uma intimidade com Deus. A primeira delas, nós podemos aprender que, vivendo a vida cristã na essência, deixamos a aparência e vencendo a superficialidade. Olha o que diz o texto no verso 1: apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo. Vivendo na essência, meus amados, a vida cristã é viver uma vida totalmente consagrada ao Senhor. É o seu corpo. O corpo é o templo do Espírito Santo. Quem habita em nós é o Espírito Santo do Senhor. Paulo exorta aqueles irmãos, Paulo exorta aquela igreja, naquele tempo em que as pessoas estavam distorcendo o evangelho, quando ali a pressão política, quando ali a opressão religiosa, quando ali a perseguição, Paulo estava dizendo para aquela igreja: olha, vocês agora precisam mais do que nunca testemunhar claramente a de quem vocês pertencem. Vocês precisam demonstrar nas suas atitudes, revelar nas suas demonstrações, das suas palavras, do seu próprio corpo, que você pertence ao Senhor Jesus, de que a sua vida está nas mãos do Senhor Jesus, que o nosso corpo deve ser consagrado ao Senhor, enquanto a vida, a adoração, e como há necessidade da igreja demonstrar a sua vida, na sua aparência, no seu dia a dia, essa intimidade com o Senhor. É deixar a superficialidade, é mergulhar na presença de Deus, é desfrutar de uma intimidade com o Senhor, é desfrutar, ouvir poderosamente a voz de Deus, é experimentar o extraordinário de Deus, é experimentar a ação poderosa de Deus, é deixar que o Espírito Santo de Deus conduza a sua vida, no seu trabalho, na sua faculdade, nos seus negócios, onde quer que você esteja. Há uma palavra grega que no corpo significa a soma, que é corpo, alma e espírito, que é o tricotonista. O nosso corpo é o altar de Deus, mas esse corpo, sendo o altar de Deus, é um altar que está dentro do nosso coração. O altar de Deus, ele precisa estar dentro do nosso coração. E o altar, para manter aceso, é necessário nós estarmos perseverando essa chama acesa. Precisamos estar perseverando na leitura da palavra, perseverando na busca do Espírito Santo de Deus agir em nós, buscando ardentemente, se comprometendo com a palavra de Deus no testemunho. Paulo estava escrevendo isso e dizendo exatamente isso, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, sair da superficialidade, é mergulhar na riqueza de Deus, é desfrutar das manifestações poderosas de Deus, a qual ele mesmo disse em Gálatas 2:20, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive através de você, Cristo vive através das suas palavras, Cristo vive através das suas atitudes. É tempo de viver, meus amados, mais e mais a nossa vida com Deus. Se queremos um avivamento bíblico e espiritual, provém de uma intimidade, provém de busca. Se nós queremos ser instrumento nas mãos de Deus para ganhar vidas para Jesus, a nossa vida precisa estar no altar de Deus. Se queremos que as pessoas possam conhecer a Cristo, é necessário que Cristo possa ser identificado na minha vida, nas minhas atitudes, nos meus gestos. Por isso, saia da superficialidade da vida cristã, olhe para dentro, se encha do Espírito Santo de Deus. Faça do seu coração um lugar onde Deus arda com a sua presença. Faça dentro do seu coração um lugar onde Deus fala, onde Deus manifesta, onde Deus se revela, onde Deus coloca propósito, onde Deus coloca desafios, aonde Deus quer falar com a sua igreja, aonde Deus quer usar a sua igreja. E Paulo então ele dá esse conselho àqueles irmãos e deixa esse conselho para nós, dizendo: apresenteis. É uma atitude, o vosso corpo em sacrifício vivo. Vocês são do Senhor, os tempos são difíceis, mas a honra, a glória está diante de Deus. A nossa força vem de Deus, a nossa referência é Deus, o nosso amor vem de Deus, a nossa compaixão vem de Deus, a nossa alegria vem de Deus, a nossa perseverança vem de Deus, vem na sua palavra, vem na busca, vem no reconhecimento, vem no desejo de buscar a face do Senhor. Louvado seja Deus por isso. Mas há uma segunda lição. Vivendo na essência da vida cristã, deixamos a aparência e vencendo a religiosidade. Ainda no verso 1, que diz assim:
que apresenteis como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A sua vida é pautada em Deus para agradá-lo? Você agrada a Deus? Você tem trazido alegria ao coração de Deus pelas suas atitudes? Muitas vezes essa superficialidade traz para nós uma religiosidade e parece que nós não ultrapassamos. Parece que nós mesmos limitamos. Senhor, eu posso até aqui, eu posso orar apenas 3 minutos. Se passar de 3 minutos, não é batista. Se passar de 5 minutos, então, misericórdia, eu não sei o que vai acontecer. Não, o que nós precisamos é ter intimidade com Deus. E não é 3, 5, 10, 20 minutos, é 24 horas por dia. É reconhecer que a nossa vida está nas mãos de Deus, é sair da religiosidade. É ser crente domingo, é ser crente segunda, é ser crente terça, quarta, quinta, sexta, é ser crente no templo, é ser crente em casa, é ser crente no trabalho, é ser crente no trânsito, é ser crente na faculdade, é ser crente no namoro. É revelar isso, uma intimidade com Deus. E a sua vida tem agradado a Deus? Muitas vezes nós pensamos em agradar o próximo. Às vezes nós ficamos com medo do que o outro vai pensar, o que a igreja vai pensar, o que fulano vai pensar, o que meu patrão vai pensar, o que vai acontecer isso, o que vai acontecer aquilo. Não pense nisso. Pense no desejo que você tem de buscar a Deus. Pense no desejo da sede de buscar a presença de Deus, de se aprofundar na palavra, de orar, de poder jejuar, de poder acordar pelas madrugadas, de poder ter intimidade com Deus e dizer para Deus: Senhor, fala comigo, Senhor, manifesta o teu poder, Senhor, manifesta a tua graça, Senhor, manifesta a tua misericórdia, manifesta o teu Espírito Santo na nossa vida, porque nós somos separados para Deus, e se somos separados para Deus, deixa Deus usar. É dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Estamos separando algumas moedinhas de R$1, mas há um propósito para missões. Essas moedinhas são separadas, estão sendo consagradas, e elas vão para os missionários do nosso estado, do estado do Rio. A sua vida separada é colocada no altar de Deus para ser bênção na sua casa, no seu trabalho, na faculdade, onde quer que você esteja, nas mídias, nas redes sociais, nas suas atitudes. Você é separado, somos separados para a glória de Deus, não para a religiosidade, mas para a intimidade que o Senhor nos chama. E quando estava visualizando esse texto, Paulo escrevendo, pegando a pena, escrevendo para o povo de Deus, Paulo estava dizendo para ele o seguinte: deixe a religiosidade, porque Roma está cheia de religiosos, mas Roma precisa presenciar homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus todos os dias, em todo o tempo, em toda circunstância. Seu coração precisa ser o altar onde Deus mora. Não é a bateria, não é o teclado, não é um púlpito, não é um banco, não é um templo. É na presença de Deus, é no altar de Deus, é na sua casa, no seu trabalho. Vamos voltar, meus amados, a ser igreja de experiências com Deus. Vamos voltar, irmãos, a desfrutar das respostas de Deus sobre as orações, sobre os clamores da sua igreja, do seu povo. Pessoas estão muitas vezes acima das instituições e então não conseguem ter a experiência real, transformadora, poderosa com o Senhor Jesus. Então, vivendo na essência cristã, deixe a aparência da superficialidade, deixe a aparência vencendo a religiosidade, porque Deus tem muito mais para cada um daquele que busca a sua direção. Mas há uma terceira lição extraordinária que nós podemos aprender nesse texto. Vivendo a essência cristã, nós devemos deixar a aparência vencendo a formalidade. No verso 1 diz o seguinte: vosso culto racional, ofereça seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. Sabe o que Paulo está dizendo? O seguinte, ele está dizendo o seguinte:
vocês sabem o que vocês estão fazendo? Vocês sabem a quem vocês estão adorando? Vocês sabem verdadeiramente, culto não é bagunça, culto é ordem, é decência, culto não é tradição, não é religiosidade. A cada dia Deus quer revelar algo novo na vida da sua igreja. Quando os seus filhos se reúnem na sua casa, para desfrutar do banquete da sua palavra, nós podemos reconhecer que Deus sempre tem algo novo quando a igreja se encontra, se reúne neste lugar. Amém? Deus sempre tem algo novo quando nós nos reunimos neste lugar, porque nós estamos dizendo aqui, Pai, nós estamos aqui, nós te adoramos, fale ao nosso coração. Nos instrua, nos dê ensinamento da sua palavra. E uma palavra, meus amados, nós precisamos reconhecer a palavra liberdade. Culto é liberdade, é deixar Deus falar, aonde você precisa ser espiritual. Culto é encontro, razão espiritual, encontro com Deus e o homem, aonde há essa liberdade, deixa Deus se manifestar e também tem a liberdade. Tem um irmão uma vez que falou comigo assim, pastor, eu falo muito glória a Deus alto, tem um problema? Eu falei assim, tem, muito sério, só você, bom que seria que toda a igreja falasse, glória a Deus alto. Se expresse a sua alegria com decência e ordem, por aquilo que Deus é na sua vida, por aquilo que Ele manifesta na sua vida. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Que coisa linda, está gravado, não dá? Deixa isso aí, repete isso aí sempre. É liberdade, Deus, Tu é bom. Ao levantar as mãos e dizer santo é o Senhor, ao cantar, fico feliz em vir na Tua casa, poder Te adorar, poder Te exaltar. Jesus em Tua presença, olha só, Jesus em Tua presença, reunimos-nos aqui. Louvado seja Deus. Nós precisamos reconhecer a quem nós estamos adorando, a quem nós estamos exaltando. Deus está à procura de homens e mulheres que sejam tementes, que buscam a sua face, que buscam o seu entendimento. Lá em 2ª carta aos Coríntios, no capítulo 2, versos 14 a 16, diz assim, 1ª carta aos Coríntios 2, 14 a 16, ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém, pois quem conhece a mente do Senhor, para quem possa instruir. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Posso ouvir um glória a Deus de novo? Glória a Deus. Que maravilha. Então o negócio não é amém, é glória a Deus. Tá bom, tá certo, não vou falar mais amém não. É glória a Deus. É isso. É tirar dessa formalidade. Às vezes parece que nós estamos engessados na casa de Deus. Aqui é onde lugar nós precisamos nos abraçar. Aqui é lugar, irmã Vânia, onde a irmã será, como foi, sempre acolhida pelas orações. Aqui é um lugar onde a criança pode ser abraçada, aonde você, adulto, pode ser abraçado, aonde você, casal, pode ser abraçado, aonde você, idoso, Léo, pode ser abraçado. Aonde a igreja tem uma atmosfera da graça de Deus, da liberdade, de ter alegria na casa de Deus. O Salmo 122, o salmista diz, alegrei-me quando me disseram, irmão, tenha prazer estar na casa do Senhor. Eu só estou triste aqui porque já é 11h32 e eu tenho que terminar. Mas eu queria ficar aqui direto até 10 horas da noite. Amém, amém, eu vi um glória a Deus aqui, amém. Paulo estava dizendo para aquela igreja, não deixe de glorificar a Jesus. Irmãos, não deixe de glorificar a Jesus. Das lutas, das enfermidades, das tribulações, das perseguições, do cansaço, não deixe de glorificar a Jesus pelo que Ele é, pelo que Ele fez, honre o nome de Jesus. Paulo estava incentivando naquela igreja, aos irmãos, permaneçam, glorifique a Jesus no vosso corpo, honre a Jesus com adoração, honre a Jesus com as palavras, honre a Jesus com liberdade, deixe o Espírito Santo de Deus agir.
sabendo o que estão fazendo com espiritualidade, sabendo com quem estão na casa do Senhor para adorá-lo, para servi-lo. Louvado seja Deus. Mas em quarto e último lugar, vivendo na essência cristã, deixamos a aparência vencendo a comodidade. Olha no verso 2, em Romanos capítulo 12, olha o que Paulo estava dizendo: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus o transforme. Olha só, deixe que Deus o transforme pela renovação da mente. É Ele quem renova a nossa mente, é Ele quem traz essa alegria, é Ele quem traz o seu Espírito Santo, para que possa experimentar. Você já experimentou a ação do Espírito Santo de Deus na sua vida? E aí você vai saber que é boa, agradável e perfeita diante de Deus, da vontade de Deus. Então Paulo está dizendo: viva na essência cristã, deixe a aparência vencendo a comodidade, não vos conformeis com este mundo. Não se conforme com a prostituição, não se conforme com a política, não se conforme com as coisas desse mundo. Paulo estava dizendo, diante do que Roma está passando, diante da perseguição que estamos passando, não se conforme com isso, mas só serão aprovados se a mente for renovada em Cristo Jesus. E a igreja do Senhor é uma igreja renovada, é uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, é uma igreja que não se conforma com este mundo, que luta, que persevera, que mantém a essência da palavra, que mantém a alegria de estar na presença de Deus, que mantém a alegria de estar na leitura da palavra de Deus em todo o tempo. Não se conforme com as coisas deste mundo. E é tão triste, é muito triste saber que muitas pessoas comentam e ouvem alguma notícia, e as pessoas, mas é assim mesmo, é normal. Sim, é normal para aqueles que não conhecem a Deus, mas nós conhecemos, não é normal. Então eu preciso que o Espírito Santo de Deus, que está no meu coração, Ele que transforma a minha mente, Ele vai me dar forças, Ele vai me dar oportunidade de falar da palavra de Deus. E anote isso: você vai ser criticado por falar a verdade, por falar a palavra de Deus. Não tenha dúvida disso. Mas Paulo estava dizendo àqueles irmãos de Roma: olha, mas permaneçam firmes, porque quem transformou a mente de vocês foi o Espírito Santo de Deus. Não se conformem. Se nós queremos ganhar o mundo para Cristo, diz Moody, se nós queremos ganhar o mundo para Cristo, nós temos que ganhar pela diferença e não pela igualdade. E a diferença quem faz é o Espírito Santo de Deus na vida da igreja. E aí eu fiquei imaginando Paulo escrevendo essa carta, talvez em lágrimas, mas com o coração ardendo. Eu creio que Deus pode fazer coisas extraordinárias. Eu creio que Deus pode agir. A igreja precisa ser referência na terra, como agente dos céus, como nós falamos, como os embaixadores do rei, 2 Coríntios 5:20, somos embaixadores por Cristo, estamos representando o nosso rei, estamos representando Jesus na terra. Eu falei isso na classe hoje. Já parou para pensar a responsabilidade? E que privilégio ser representante do céu, ser embaixador do reino de Deus. Mas infelizmente muitas pessoas estão se conformando com este mundo e dizendo ainda que são coisas normais. Nós não podemos ser moldados pelo mundo. E muitas vezes, talvez você não perceba, mas nós muitas vezes estamos sendo envolvidos. E às vezes até obrigatoriamente envolvidos por coisas que trazem desgraça para a humanidade. Poderia dizer muitas coisas aqui, mas hoje em dia é até difícil falar, né? O culto está sendo até transmitido. É o tempo que chegamos. Mas permaneçam firmes em Cristo. Que essa renovação da mente, que só o Espírito Santo pode mover, pode fazer essa transformação,
que renove, para que possam experimentar qual é a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Sejamos agentes de transformações, sejamos agentes que levam a palavra de Deus, sejamos agentes que proclamam o Evangelho do Senhor. Vamos ler algum texto aí, eu vou pedir que coloque aí para a gente ler juntos, Efésios capítulo 4, verso 23 e 24. Coloca para a gente aí, Efésios 4, 23 e 24. Vamos lá? Olha só, se revestir é tirar a roupa suja, é se revestir de uma nova natureza, é tirar a roupa do pecado, da sujeira, da imundícia, da mentira, da prostituição, da idolatria, é tirar e ser revestido de uma nova natureza, criada segundo Deus, em justiça, em retidão, procedentes da verdade. O que a Bíblia diz? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, é isso aí. 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, verso 9. Vamos ler juntos. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós, a igreja, a geração eleita, nós temos um dono. Nós temos um Senhor, nós temos um Deus todo-poderoso que nos chamou para a intimidade, um Deus que nos dá sabedoria, um Deus que nos dá discernimento, um Deus que quer nos revestir. Por isso, meus amados irmãos, sejamos igreja que simplesmente cumpra a sua missão, sejamos igrejas obedientes. E aqui há 4 coisas, resumindo, para deixar para você, para a minha vida. Ou você é, ou nunca será, se você continuar na religiosidade. Há uma grande confusão. O cristão, o verdadeiro cristão, ele não é da esquerda, ele não é da direita, ele é do alto. Amém? Eu esqueci. Glória a Deus. E para isso, vive em santidade. Apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Vive em santidade. Tenha fome, se aprofunde na palavra de Deus, discernimento para não ser enganado pelos vigaristas da fé, que querem roubar a sua paz, querem roubar seu dinheiro, querem roubar tudo que você tem, mas não transmite para você a paz que só Cristo dá. Não dá você um preparo mediante as dificuldades, mediante as perseguições, mediante aquilo que nós temos visto e ouvido. Mas seja fiel ao Senhor, seja fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. O nosso tempo vai passar e nós vamos receber o galardão nos céus. No teu culto fúnebre, nós vamos cantar com muita alegria. Fala para o seu irmão assim, eu vou lá no teu enterro, fala com ele. Vou cantar com muita alegria. Porque você foi promovido. Glória a Deus, você foi promovido. Em quarto lugar, não podemos deixar de ser igreja só no céu, mas ela precisa ser revelada na terra. Eu achei isso lindo, quando Spurgeon disse isso, anotei.
Tem muita gente que quer, não, eu sou crente, eu quero ser igreja, quando chegar lá no céu eu vou ser igreja. Não, a terra precisa da igreja. A terra precisa de pessoas honestas. A terra precisa de pessoas humildes. A terra precisa de pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. E quem são essas pessoas? Nós lemos aqui, bota de novo aí, 1 Pedro 2,9, olha só, vamos lá? Vocês, porém, são gerações eleitas, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém.